Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe seu like para nos ajudar. Bom áudio para você. Os mistérios de Deus são misteriosos em caráter, mas são proclamados a todos os que podem entendê-los. Paulo, em sua carta aos Coríntios, a primeira carta, você lê isso no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele está contando a eles uma história de que sua fé pode não repousar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, sim. Agora, ele fala de uma sabedoria completamente diferente. Ele disse: ainda assim, entre os maduros, ensinamos sabedoria. Não é uma sabedoria desta era ou dos governantes desta era, pois todos eles estão condenados a passar. 1 Coríntios 2, 6. Ele fala de uma sabedoria totalmente diferente que ele afirma ser o segredo oculto de Deus, que Deus decretou antes dos séculos para nossa glorificação. 1 Coríntios 2, 7. Então ele disse: pois quem conhece os pensamentos de um homem, exceto o espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém compreende os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Agora nos é dito que, depois da ressurreição, aqueles que estavam mais próximos dele ainda não o entendiam. Pois quando ele apareceu, eles disseram: Senhor, você vai agora neste momento restaurar o reino a Israel? E disse-lhes: não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Mas você espera até receber o poder que virá sobre você quando o Espírito Santo descer sobre você. Esse é o poder do qual falo, quando o Espírito Santo desce sobre você. E então, com esse poder, vocês serão minhas testemunhas, testemunhando em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas não até que venha sobre vocês. E quando vem sobre você, você é informado, o Espírito Santo é a lembrança de alguém. Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O todo voltará, e então você realmente reproduzirá dentro de si a minha história, é isso que ele está dizendo a eles. Ele agora desaparece. Ele agora revelou a eles o verdadeiro êxodo, que o êxodo do Antigo Testamento foi um prenúncio. A ressurreição seguida pelo nascimento do alto é o verdadeiro êxodo deste mundo de lágrimas, deste mundo de escravidão. Então, os judeus celebram o êxodo, e eles ainda estão em cativeiro, e os cristãos celebram a ressurreição, e eles ainda não foram ressuscitados. Essa coisa toda é um drama. Quando o Espírito vier sobre você, que é o Espírito de poder, então ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse e que recebi de meu Pai. Assim, dentro do indivíduo sobre quem este poder vem, que é o Espírito Santo, a coisa toda se desenrolará dentro dele. Eles o entenderam completamente mal e pensaram que a restauração de uma teocracia nacional era o que se pretendia com a vinda do Messias. Eles não perceberam que a vinda mais verdadeira de Jesus foi o poder manifesto do Espírito Santo, que quando esse poder vem, ele te levanta de dentro de você, e então você é realmente o ser que o mundo ontem celebrou sobre sua ressurreição. Você é aquele de quem se fala nas Escrituras. Mas você não saberá e será uma testemunha disso até que o poder venha sobre você. E esse poder é o poder do Espírito Santo. Então a coisa toda se desenrola dentro de você. Agora, vocês já ouviram falar da história, todos vocês conhecem a história. Você já se debruçou sobre o personagem chamado Judas? Hoje falamos de um homem que é um traidor de uma confiança, ele é um Judas. Ele simplesmente traiu a confiança, qualquer tipo de confiança. Um homem acabou de morrer na prisão de Nova York que traiu a confiança da máfia.
Ele era um dos líderes da máfia e deu ao FBI o verdadeiro nome, ao Arfim, o Coisa Nossa. Ninguém reivindicou seu corpo. Lá estava ele morreu na prisão porque havia um preço por sua cabeça, um preço fabuloso para matá-lo. Então, ele foi protegido enquanto estava na prisão porque havia revelado o segredo dessa coisa que se infiltrou na sociedade chamada Nossa Coisa, onde eles fizeram bilhões que você não poderia colocar um dedo, portanto, não era tributável. Mas ele o traiu, então ele era um Judas. Bem, esse não é o Judas das Escrituras. Mas quem é esse Judas? Dizem-nos que na última ceia ele disse: aquele a quem eu darei o caldo, pois chegou a minha hora. Tudo foi feito em ordem no Evangelho de João. Ele nunca se moveu. Ele resistiu a toda ação até o momento certo. Minha hora ainda não chegou, começando com o 2º capítulo. Ele disse aos irmãos no 7º capítulo: a minha hora ainda não chegou. Ele percorre o livro inteiro afirmando que a hora ainda não chegou, ele está seguindo um plano divino. Então aqui encontramos a predestinação em e encontramos o livre-arbítrio ambos unidos no homem. Ele ensina o homem a exercer o livre-arbítrio e mostra-lhe como mudar o padrão de vida, mas ele é compelido a cumprir a vontade do Pai. Tudo deve ser feito na hora. Então, o momento da traição chegou. No costume oriental, 2 se sentavam em um divã ou sofá. O convidado de honra era sempre aquele a quem o anfitrião dava o brinde. Ele pegava a sopa, mergulhava no prato e depois entregava ao convidado de honra. Então, aquele a quem eu der, ele me trairá. Ele se vira e o entrega a Judas, e Judas sai rapidamente, e ele lhe disse: o que você tem que fazer, faça rapidamente. É perfeitamente dito, posso lhe dizer, eu sei por experiência própria. O que você tem que fazer, faça rapidamente. E Judas sai. No entanto, eles não entendem quem vai ser, quem vai traí-lo. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Bem, é óbvio a quem ele deu. Quem, então, é Judas? Ele trai o segredo messiânico. Agora, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele não é, então, o Espírito de Deus? Se ele trair a Deus, somente o Espírito de Deus poderia atrair a Deus. Porque ninguém conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem, que nele habita, e ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, ele não é o Espírito de Deus? Pois, ninguém pode me trair, a não ser o meu Espírito. Agora nos é dito que existem 2 tradições quanto à sua morte nas Escrituras. Mateus conta no capítulo 27 que ele saiu e se enforcou. Em outras palavras, ele cometeu suicídio. Jesus é obrigado a dizer: ninguém tira a minha vida. Eu tenho o poder de abandoná-la e o poder de retomá-la novamente. Então, aqui encontramos o suicídio, o paralelo. Mas no livro de Atos, é dito, ele inchou, e inchou, estourou no meio. Então todas as suas entranhas começaram a jorrar. Atos 2, 28. Eram 2 tradições completamente diferentes, uma que nos foi dada por Lucas, pois Lucas escreveu o livro de Atos, e então temos o de Mateus. Agora um amigo meu, e ele está aqui esta noite, ele disse, isso aconteceu comigo há 1 ano. Eu não contei porque não sabia, parecia tão estranho para mim. Mas neste fim de semana eu estava lendo o capítulo 13 do livro de João, lendo a última ceia, lendo tudo sobre a sopa, leitura dessas coisas, e falei, que bobagem!
Eles viram onde ele deu a sopa, a quem ele deu. Por que fazer todas essas perguntas? Sou eu. Sou eu. E então alguém sussurrou para perguntar quem era. O convidado de honra não podia estar do outro lado da rua. O convidado de honra estaria bem ao lado dele, aquele cuja cabeça estava em seu peito, e ele mergulhou a sopa e deu a ele, e disse: "O que você tem que fazer? Faça rapidamente." Agora ele disse: "Um ano atrás eu tive uma visão, e na minha visão, eu vi você morto. Você estava morto. Você estava vestido de branco, branco radiante, e suas entranhas estavam completamente para fora. Essa foi a sua morte." Não entendendo, hesitei em mencioná-lo porque me ocorreu na época que aquele seria Judas. E assim, eu vi você vestido de branco, branco radiante, e você estava morto, e sua morte foi causada pelo inchaço e o estouro em seu meio, e saíram todas as suas entranhas, jorrando. Aqui estava Névio, e ele estava morto. Ele teve a visão perfeita. Eu lhe digo, quando acontece tudo em você, tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro de sua maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, de Jerusalém. Então, todos esses personagens estão dentro dele, e o mais próximo dele é o espírito de si mesmo, que é Judas. A palavra Judas é a mesma que Judá, aquela mencionada na genealogia. E falo da genealogia, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Mateus 1, 2. Não mencionou os 3 primeiros irmãos. Nunca mencionou os 3 primeiros, salta sobre os 3 primeiros e vai para o 4, Judá. Judá significa a mão, mas é a mão de Deus, o poder de Deus. É o poder criativo de Deus, o poder diretivo de Deus que pode cumprir seu propósito. E seu propósito é se entregar ao homem. A história de Jesus é a biografia de Deus. Isso é Deus. Agora, quando isso se revela no homem, Deus conseguiu dar a si mesmo ao homem, esse homem então o conta. Então, hoje aqui destacamos um indivíduo como se isso tivesse acontecido na Terra. Não aconteceu na Terra. Este é o plano de Deus. Está tudo escrito nas Escrituras. Quando acontece em você, você lê as Escrituras para encontrar o paralelo, mas a coisa toda está acontecendo em um mundo sobrenatural, tudo dentro de você. Ele fala ao homem por meio de sonhos, mas ele se revela em visão. É Deus se revelando. Então, aquele que vem ao meu mundo, e ninguém vem a menos que o Pai dentro de mim o chame, ele tem uma visão. Ele hesitou por um bom tempo em me contar por causa da tradição a respeito de Judas. Ele foi aquele cujas entranhas, quando inchou, explodiu no meio e todas as suas entranhas jorraram. Foi ele quem traiu o segredo, como eu o traio toda vez que tomo esta plataforma. Estou lhe contando o segredo de Deus toda vez que tomo esta plataforma. Estou fazendo o papel de Judas toda segunda e sexta à noite. Eu jogo toda vez que falo com um amigo. Se me ligarem ao telefone, estou traindo o segredo. Eu não vim para revogar a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Então, eu lhes digo a lei. Eu reinterpreto a lei psicologicamente, e te digo que, uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. Sir Anthony Eden. 2000 anos atrás você ouviu essa mesma declaração dita desta maneira: tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu, e você o receberá. É a mesma coisa contada de uma forma mais moderna, a mesma coisa. Se você ousar assumir isso, aquilo ou aquilo e persistir em sua suposição, ela se tornará um fato e se projetará na tela do espaço.
Essa é a lei. É psicológico. Agora os profetas, eles predisseram os sofrimentos do vindouro e falaram da glória que seria a sua. Primeiro, ele foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aqueles a quem ele predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Bem, você não pode pegar estes 5 termos e chegar a qualquer outra conclusão que não seja a predestinação. Esse é o Espírito no homem cumprindo a vontade de Deus, levando esse homem até o próprio Deus. Pois a história do Evangelho é a biografia de Deus. Quando essa história se desdobra no indivíduo na primeira pessoa singular e na experiência do tempo presente, agora é sua biografia. E se é a biografia de Deus e é sua experiência, então quem é Ele? Ele é esse poder. Quando esse poder vem sobre ele, ele é poder. E quem é o poder de Deus? Jesus Cristo. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando alguém, agora, põe a mão no arado e virando-se para trás, ele se desqualifica para o reino dos céus, mas aquele que o chamou não permitirá que ele ou ela se desqualifique para isso. E assim, se ele aparece para ela ou para ele como puro poder, com um propósito. Como nos é dito, se alguém não crer, tendo sido chamado e falado, como nos conta a história de Gabriel. Lucas 1, 18 a 23. E Gabriel entrou na presença de Zacarias e disse a Zacarias que o Senhor o havia enviado, e então contou a Zacarias sobre a vinda do nascimento de João, e ele disse: Como vou saber disso? Eu sou um homem velho e minha esposa é avançada em anos. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus, isto é, onde quer que o mensageiro seja enviado, Deus está com ele, pois o remetente e o enviado são um. E a palavra Gabriel significa ou o poder de Deus ou o homem de Deus. Você pode traduzi-lo de qualquer maneira. Então, agora você quer um sinal? Bem, este será o seu sinal. Você ficará calado e incapaz de falar até o dia em que isso se cumprir. E quando ele saiu do templo, ele não podia falar, e aqueles que esperavam do lado de fora em oração enquanto ele acendia o incenso por dentro ficaram estupefatos porque sabiam que algo havia acontecido quando o viram. Ele não conseguia falar, ele era burro. Então, quando a criança nasceu, e então no 8º dia, que era o dia agora para ser circuncidado, eles queriam saber como dar o nome à criança, e eles pensaram certamente Zacarias, segundo seu pai. E fez sinais, porque não podia falar, para lhe trazer uma tábua, para que pudesse escrever, e escreveu na tábua: Seu nome é João. E quando ele escreveu: Seu nome é João, tudo se cumpriu, sua boca foi aberta, sua língua foi solta e então ele falou. Isso foi puro poder. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas neste nosso mundo, quando sou colocado no lugar de desempenhar tal papel, em sua infinita misericórdia, ele tira de minha mente consciente e racional aquele ato individual que não me deixa com ele, que desempenharei nas profundezas do meu próprio ser, tocarei qualquer coisa que meu Pai, que é um com meu ser, me ordenar, que aqueles que agora se desviarem do caminho serão trazidos de volta para ele. Se essa coisinha foi apenas por um momento que você está mudo, incapaz de falar, e aqui por um momento não houve fala, mas eu lhe digo, esta peça é a brincadeira eterna. Não fechou ontem quando o bowl transbordou e de repente eles saíram, quando reinterpretaram toda a história e chamaram de pensamento positivo ou decisões positivas e toda essa bobagem. Esta é a história eterna. Espere até receber poder do alto, pois o poder virá e você será vencido pelo Espírito, o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E o que eu te disse? Minha vida. Eu lhe disse exatamente o que aconteceu comigo sobrenaturalmente. Isso acontecerá com você individualmente, e você saberá que eu lhe disse a verdade. Essa é a história eterna do Evangelho. Então, quando ele disse, entre os maduros, eu também transmito uma sabedoria, não é a sabedoria desta era ou dos governantes desta era, pois eles estão condenados a passar. Eu concedo uma sabedoria secreta e oculta de Deus que Deus decretou antes dos séculos para nossa glorificação. Foi isso que ele transmitiu. Então ele nos diz naquele mesmo capítulo, o capítulo 2 de 1 Coríntios, como é impossível para qualquer pessoa conhecer os pensamentos de um homem, exceto o espírito daquele homem que habita nele, e portanto ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. E assim, ele envia o Espírito sobre você. Assim, a verdadeira vinda de Jesus, o retorno de Jesus, no sentido mais verdadeiro, é simplesmente o poder manifestado do Espírito Santo. Essa é a sua vinda. Ele não pode vir de outra maneira. Ele fica invisível. Ele parte deste mundo, e então envia o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo vem como o vento, posso lhe dizer, assim como o vento. E quando você ouve, é o som mais sobrenatural que você já ouviu, mas é o vento. Ele possui você, e então você acorda. E você acorda para se encontrar sepultado, e então você sai daquela tumba onde você foi enterrado, e então toda a história agora, se desenrola dentro de você, cena após cena, sem qualquer desvio, e esse é o ser que você é. E quando isso acontece e chega ao fim, você sabe quem você é. Você é o próprio Deus. Você é o poder de Deus que é Jesus Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E agora você conhece o verdadeiro êxodo da escravidão. O que você leu no Antigo Testamento foi apenas um prenúncio, mas quando isso acontece com você, este é o verdadeiro êxodo quando você é libertado porque você encontrou o Filho. Se o Filho te libertar, você é realmente livre. E o Filho está diante de você, e você sabe exatamente quem ele é, e ele sabe quem você é. Portanto, não feche o livro e espere 1 ano. Coloque sua esperança totalmente na graça que vem a você na revelação e na revelação de Cristo em você. Pois é onde ele está todo enterrado dentro de você. Enquanto isso, use a lei psicologicamente. A observação externa não significa nada. Todas as cerimônias externas não significam nada, absolutamente nada. É tudo apenas, bem, essa foi a minha ordem quando fui enviado, e abaixo os sangues azuis, tudo o protocolo da igreja. Isso é o que significa. Abaixo completamente. Não preste atenção a isso, mesmo a coisinha simples, que é uma coisa muito agradável. Quando você se senta para jantar e alguém o chama para dizer graça, diga graça. Não seja abusivo sobre isso, diga, mas você sabe que não significa nada. Mas faça-o se for chamado a fazê-lo. Não temos em casa. Sentamo-nos e desfruto completamente da minha refeição que minha esposa preparou, e agradeço a ela por prepará-la. Mas se alguém o convidar a fazê-lo, faça-o, mas toda cerimônia externa não significa absolutamente nada. Essa foi a minha ordem quando fui enviado, abaixo os sangues azuis, abaixo todo o protocolo da igreja. Então, o chamado beijo dos pés, que você viu nesta foto outro dia e o lava-pés desses 12 homens idosos e beijar os pés, está fora. Não tem nada a ver com o real, o verdadeiro cristianismo. Eu lhe digo o que é por experiência.
Ele despertará dentro de você, e então você conhecerá cada um desses discípulos, que aspecto de seu próprio ser cada um representa. E aquele que estava mais próximo dele, aquele que era seu amigo, aquele a quem ele deu a peça honrosa, que era Judas, a mão de Deus, a mão diretiva que poderia cumprir o seu propósito ao trair o segredo, como eu faço toda vez que falo com você. Eu traio o segredo de Deus. Não posso traí-lo se não o souber. Ninguém pode trair o que não conhece, portanto, é preciso primeiro conhecê-lo para traí-lo. Mas eu estou traindo isso. Estou lhe dizendo exatamente como isso acontece. Acontece da maneira que eu lhe disse. Ele virá de repente sobre você, o Espírito Santo. Virá como um vento de tempestade. Quando vier, você acordará e se encontrará sepultado, e então terá a sabedoria inata, pois Cristo também é a sabedoria de Deus, não apenas o poder de Deus, para mover essa pedra de onde estava. Esse era o selo. Quebre-o empurrando-o de dentro, e você sairá, e você encontrará ao seu redor as testemunhas do grande evento que Deus teve sucesso em seu propósito, que estava despertando você como Deus. Pois este é o nascimento de Deus, não nasceu do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. E você sai, e o sinal de seu nascimento está presente, e aqui está o sinal envolto, como lhe foi dito, em panos. E você pega e da maneira mais carinhosa você diz, como está minha querida? E tudo desaparece, incluindo as 3 testemunhas que testemunharam o nascimento. Então vem o segundo grande evento, quando ele está diante de você, e você cumpre as Escrituras, o Salmo 89. Encontrei Davi, e ele clamou a mim, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. E então ele está diante de você. E essa relação é para sempre. É a memória que volta, pois você não tem a sensação de que isso acontece agora. É simplesmente que sua memória voltou, como se você tivesse sofrido de amnésia total. Não é algo que te assuste, você sempre soube que ele era seu filho. Essa é a sensação que eu tive. Então, de repente, ele volta. O que volta? Bem, o Espírito Santo está sobre mim. Bem, quem é o Espírito Santo? Ele que vos faz lembrar de tudo o que vos tenho dito. E Davi, em espírito, não me chamou de meu Senhor? Bem, quando ele te chama de meu Senhor, que é o nome de meu Pai, pois todos os filhos chamavam seu pai e falavam de seu pai como meu Senhor, então, Davi, em espírito, me chamou de meu Senhor. Ele faz isso em espírito, não aqui na terra. E então vem a grande separação do seu corpo de cima para baixo, e sua ascensão ao céu, separando o evento chamado ressurreição da ascensão. E você pode contá-los. Não são 40 dias. Você pode contar tudo. É entre. O meu foi no dia 20 de julho de 59, e a ascensão ocorreu no dia 8 de abril de 1960, e é quando se ascende ao céu. E a coisa toda, como lhe disseram, reverbera como um trovão. E então vem o selo de aprovação no 1060º dia. E essa é a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. E aqui ele repousa sobre você. Você o traz para cima, e ele está te sufocando com beijos quando a coisa toda desaparece. E então você vem, e você conta. E assim, a história de Judas, quando ele trai, ele o faz rapidamente, eu lhes digo. Você está sentado no chão explicando a palavra de Deus para aqueles que estão sentados diante de você, e ele é um deles. E de repente ele pula, e você sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele vai dizer, você não usa a palavra trair,
ele vai dizer exatamente o que ouviu você dizer. Você está falando do reino de Deus. E ele vai dizer que você está falando do reino, e que você é o rei, e ele vai contar às autoridades sobre o que você disse. Ele tem que trair o reino, e ele sai e conta. Então entra a autoridade, e ele revela seu braço, e o nome dele que saiu é o braço de Deus, a mão de Deus. Ele revela, e você vê a relação entre quem saiu e você. Agora você está completamente desvelado quando ele prega em seu ombro aquele pino de madeira e martela, e então tira a manga e pega o braço e está nu. E então você conhece o capítulo 53 de Isaías. Quem acreditou em nosso relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? E como tudo é colocado sobre esse ser, ele tem que carregar o fardo, mas ele verá o trabalho de seus esforços, de seu trabalho, e ele se regozijará. Ele ficará satisfeito quando souber que passou. Então, você pode dizer a qualquer um, se eles me virem em qualquer papel que pareça um papel duro, então saiba que eu conscientemente não estou ciente disso enquanto desempenhava esse papel. Eu tenho que interpretá-lo, pois este é um mundo sobrenatural do qual falo, é um ser sobrenatural do qual falo, é uma parte sobrenatural que estou interpretando quando faço essas partes à noite. E certas partes, estou aliviado da memória delas, pois elas têm que ser feitas, para levantar uma, tendo posto a mão no arado e voltando atrás, inabilita-se para o reino dos céus. Lucas 9, 62. E o que o fez voltar atrás? Dúvida. Eles questionaram. E então quando Zacarias disse, como vou saber disso? Eu sou um homem velho, e minha esposa é avançada em anos. Como ela poderia conceber e ter um filho? Ele disse, estou na presença de Deus. Em outras palavras, estou falando por aquele que me enviou, e ele nunca me deixou. Portanto, ele está comigo. Agora, o poder absoluto vai fazer você mudo. E então ele lhe disse, você ficará calado, incapaz de falar, até que o que eu predisse aconteça, porque você não acreditou nas palavras que ele me deu para falar. Eu as falei, mas você não acreditou em minhas palavras. Então, você vai me ver em muitos papéis. Muitos de vocês me viram em diferentes papéis. No entanto, minha mente consciente e raciocinadora sempre foi removida ao retornar de certos papéis que tive que interpretar, pois sou compelido a desempenhar esses papéis, depois de ser despertado. E meu amigo teve que me ver nesse papel para saber quem Judas realmente é. E eu sou Judas cada vez que traio o segredo messiânico. E fui eu quem disse a ele para fazer isso rapidamente. Essa cena eu me lembro vividamente. O que você tem que fazer, faça rapidamente. Ele certamente fez isso rapidamente. Não houve tempo entre sua partida e a chegada da autoridade que entrou e cortou minha manga e enfiou no meu ombro aquela estaca de madeira, na qual ele então colocou o fardo. Então, eu lhes digo, esta peça é uma peça eterna. Ele continua para sempre e para sempre e para sempre, e cada um faz sua saída, que é o êxodo, deste mundo de lágrimas para um estado de bem-aventurança, mas somente assim ele faz o êxodo. Então, quando eles cantam os hinos de como foram libertados da escravidão no Egito para um mundo de liberdade, e ainda assim todos continuam tão escravizados como há milhares de anos, então o que eles estão comemorando? Pois quando o verdadeiro líder, o novo Moisés vier, eles não o reconheceriam. O novo Moisés veio e foi chamado de Jesus, que significa Jeová. O próprio Deus veio desta vez na forma de homem. E esse é o novo Moisés, e sua vida é o padrão que o homem um dia irá imitar, realmente experimentar e, portanto, é o padrão dele. É dele. E é a única maneira de você sair deste mundo.
A morte não o tirará deste mundo. Você morrerá e será restaurado à vida exatamente como é agora, em um mundo como este. É terrestre, e você ainda estará fazendo seu esforço enquanto o faz agora. Não há nenhum poder transformador na coisa chamada morte. Não há transformação na morte. Você se encontra o mesmo ser. Jovem, sim, mas isso não é transformação, a mesma identidade. Mas aquilo de que falo é uma transfiguração completa, uma transformação completa da forma. Você não é mais esta pequena vestimenta. Você é glorificado e usa um corpo glorificado que não tem as necessidades deste corpo de forma alguma. E onde quer que você vá vestido nesse corpo, tudo é perfeito. Não há lugar para onde você possa ir caminhe pelo inferno, vai se tornar o céu. E alguém vestido com essas vestes, indicando o corpo físico, andando pelo céu, o transformaria em inferno. Então, eu lhe digo, você está prestes a fazer a coisa mais gloriosa do mundo. E o que eu lhe disse, eu lhe digo por minha própria experiência pessoal. Não estou teorizando, não estou especulando, eu sabia que alguém tinha que me ver nesse papel, e ele teve essa visão há 1 ano, mas por causa do costume e sua associação com a ideia de Judas como aquele cujas entranhas, antes de tudo, ele inchou e inchou, ele estourou no meio, e todas as suas entranhas saíram jorrando. E amando-me como ama, e acreditando em mim como acredita, não soube associar isso a quem tanto ama e em quem confia para dizer a verdade. Bem, eu posso lhe dizer, eles são o mesmo ser, pois ele é o espírito de um, o convidado de honra a quem ele deu a sopa. Essa é a posição de honra, não em torno de uma mesa como temos aqui na foto de Da Vinci. Não havia mesa, não no mundo oriental. Você se sentou em um divã, não mais do que 2 a qualquer momento, e os divãs estavam ao redor. E o anfitrião, se alguma vez o mergulhasse, pegava um pedaço de carne e o molhava, e aquele a quem ele dava carne ou o pedaço de pão, esse era o sopa, aquele a quem ele dava, esse era o convidado de honra. Como nós hoje, sentados ao redor da mesa, sentamos o convidado de honra à nossa direita, e aqui está a posição de honra. Mas ali, aquele cuja cabeça estava em seu peito, e ele simplesmente disse, quem é? Quem está mais próximo de você senão o seu espírito? Assim, ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se Deus alguma vez foi traído, ele só poderia ser traído pelo Espírito de Deus. Tinha que ser revelado. Não poderia ser descoberto por nenhum raciocínio filosófico. Nenhum homem neste mundo, como lhe é dito nas Escrituras, o homem não pode encontrar Deus. Toda a sabedoria do homem não pôde encontrar Deus. Deus teve que se revelar, e a revelação é a traição de Deus. Ele se trai revelando-se ao homem. E esta é a história como está escrita e contada nas Escrituras. Você coloca sua esperança totalmente naquele momento no tempo em que se trata de você. É chamado de graça nas Escrituras. Coloque sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo. Bem, a graça é simplesmente uma dádiva imerecida de Deus ao homem, e essa dádiva é o próprio Deus. Então você é elevado do nível de ser um filho ao nível de ser o Pai.